Rejane Brito sobre os direitos dos autistas. Seja bem-vinda, 11h57, ainda bom dia. Bom dia, advogada Rejane Brito. Bom dia, Arimateia, bom dia a todos que estão assistindo a TV Meu Norte. É um prazer estar aqui novamente para mais uma entrevista. A gente começa pelo básico, explicando à nossa audiência, que é muito heterogênea, o que é o autismo, doutora? Bom, o autismo, ele não é uma doença. O autismo, Arimateia, é uma condição do neurodesenvolvimento em que a criança, ela tem atrasos, ela tem limitações sensoriais, limitações de comportamento, limitações e comportamentos estereotipados, e essas limitações fazem com que essa criança, ela necessite de um tratamento através das terapias multidisciplinares. E qual é a principal legislação que trata sobre os direitos dos autistas? A principal legislação é a Lei Berenice Piana. É uma legislação que ela trouxe um marco histórico para os autistas no Brasil, né? Ela recebeu essa nomenclatura porque uma mulher, mãe de uma criança autista, né? A mulher Berenice Piana, ela lutou por vários direitos dos filhos dela. E essa mulher, ela sabia que o filho dela tinha uma limitação, que tinha necessidades especiais e que as crianças com deficiência tinham várias legislações que garantiam vários direitos a elas. Porém, as crianças com autismo não tinham. Então, a partir dessa lei, que foi um marco histórico para os direitos dos autistas, as crianças autistas, né, elas foram consideradas crianças com deficiência para todos os efeitos legais. Então, todas as leis, todos os direitos que as crianças com deficiência, os portadores de deficiência têm, as crianças com autismo alcançaram através do ingresso, né, da entrada em vigor dessa lei nova. Muito bem, eu estou conversando com a advogada Rejane Brito sobre os direitos dos autistas. Ela já explicou o que é o autismo e essa principal legislação. Muita gente reclama que quando vai matricular o filho autista na escola, a escola regular não quer aceitar. Diz, não vamos colocar em sala de aula com os demais alunos, porque vai prejudicar o andamento da turma. Ou quando chega no hospital, no UBS, no posto de saúde, também há dificuldade de ser atendido. Quais os direitos nessas áreas, educação e saúde? Arimateia, em relação a essas áreas, educação e saúde, a criança com autismo, na área da educação, ela tem direito a estudar em uma escola pública ou particular, ela tem direito a não preconceito, a não segregação, ela não pode estar em uma sala de aula separada, desvinculada dos demais, até porque ela precisa de um convívio social. Então, na escola, ela tem direito também a um acompanhamento especializado de um profissional, caso essa criança venha a precisar desse profissional. E na saúde, a criança tem direito a um diagnóstico precoce, a um diagnóstico preciso, a terapias multidisciplinares fornecidas pelo plano de saúde e pelo SUS para aquelas crianças que não possuem plano de saúde, inclusive a todo o tratamento, inclusive com medicamentos fornecidos pelo plano de saúde e também pelo Sistema Único de Saúde. No caso do plano de saúde, doutora Rejane Brito, que planos botam muitos auxílios, os planos colocam, impõem muitos empecilhos a que os pais acessem tratamentos específicos, terapias alternativas, terapias multidisciplinares. O plano de saúde tem lá a sua carência, né? Aí depois, para autorizar um exame específico, um tratamento multidisciplinar, uma terapia alternativa, é um Deus nos acuda. Às vezes o pai termina judicializando porque não consegue o ok do plano. O que fazer nesses casos? É verdade, Arimateia. Recentemente, estamos presenciando um momento em que os planos de saúde estão com um verdadeiro desrespeito, né, a essas pessoas com autismo. Primeiro, o plano de saúde ele não pode cobrar uma carência para a criança autista alegando doença pré-existente, uma vez que o autismo não é doença. Então, a criança com autismo, quando ela adere a um plano de saúde, ela deve obedecer à carência normal, sem obedecer àquela carência majoritária por doença pré-existente.
Outro abuso também são as negativas dos planos de saúde em relação à quantidade de terapias, em relação a negativas das cargas horárias dessas terapias. E essas negativas são negativas abusivas, em que você, consumidor, você pode ir atrás dos seus direitos, ingressando com ação judicial, procurando um advogado especialista em direito à saúde, lutando por seus direitos, entrando com reclamação junto à ANS de forma administrativa. A ANS, ela é a agência que regula toda a prestação de serviço pelos planos de saúde. A ANS, ela tem portal, tanto online como telefônico, para você fazer suas reclamações, e você pode estar pleiteando judicialmente também para poder reverter essas negativas abusivas por parte dos planos de saúde. Então, não conseguiu aí a autorização do plano, tem de recorrer a um advogado e entrar na justiça. Quais são as principais terapias que os planos precisam autorizar? Principalmente fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicomotricidade, temos também a musicoterapia, a ecoterapia, que inclusive foram colocadas agora pelo STJ como de obrigação a serem fornecidas pelo plano de saúde, entre outras que a criança venha necessitar. Muito bem. Essas terapias multidisciplinares que envolvem vários profissionais, o fonoaudiólogo, o psicólogo, são muito importantes, né, doutora Regiane? Isso, são de extrema importância, porque a criança portadora que possui o espectro autista, a criança, ela precisa de terapias para se desenvolver, e já foi comprovado, Arimateia, que a criança que, por exemplo, possui o nível 2 de suporte, se ela fizer as terapias regulares, ela pode se desenvolver a ponto de desenvolver o nível 1 de suporte, a ponto dela melhorar consideravelmente a qualidade de vida dessa criança, né? É de suma importância essas terapias para essas crianças que possuem o espectro. Por isso que é importante, né, como a doutora Regiane Brito falou, acessar essas terapias para a criança ter qualidade de vida e os pais também. Tem sido muito frequente essa judicialização? A senhora, por exemplo, tem recebido muita demanda? Isso, tenho sim, Arimateia, principalmente em relação aos planos de saúde, né? Recentemente também tivemos uma audiência pública na OAB, em que reunimos a sociedade civil, reunimos representantes dos planos de saúde, reunimos representantes das clínicas credenciadas para debater sobre a importância dessas terapias, sobre as negativas abusivas, sobre a obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer a terapia conforme o médico assistente prescreveu àquela criança que precisa daquela terapia. Muito bem, eu quero agradecer à advogada Regiane Brito, que veio aqui e explicou o que é o autismo, como garantir direitos na educação, na saúde, sobretudo em relação aos planos de saúde. Se não conseguir via administrativa, tem realmente de judicializar. Muito obrigado, doutora Regiane Brito. Obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Excelente quinta-feira para a senhora.